Vamos ao sétimo vídeo da nossa aula 2. Vamos falar agora sobre a soma direta de subespaços vetoriais. Então, sejam o e v subespaços vetoriais de um espaço vetorial W, tais que a interseção entre esses dois subespaços tenha apenas o vetor nulo. Nesse caso, essa soma é chamada de soma direta dos subespaços U e V, e usamos essa notação aqui para identificar que é uma soma direta. Vale essa observação. Se você tem que o espaço todo é a soma desses dois subespaços, então esses dois subespaços são ditos suplementares um do outro. Agora vamos ao nosso primeiro resultado e mais importante resultado sobre subespaços vetoriais e sua soma direta. Sejam o e v subespaços vetoriais de um espaço vetorial W. Então, W vai ser a soma direta se e somente se cada vetor de W admite uma única decomposição dessa forma: W igual a U mais V, com U pertencendo a U e V pertencendo a V. Uma demonstração, então. Bem, primeiro a gente vai fazer no sentido natural da leitura. A gente vai supor que o espaço vetorial é a soma direta e vai provar que ele admite essa decomposição. Então, suponha que W é igual à soma direta de U mais V e considere um vetor aqui em W, escrito como a soma, e vamos supor que existam duas decomposições, não existe uma única. Então, o que vai acontecer? A gente vai ter que, se essa igualdade aqui é válida, então a gente consegue fazer U menos U1 igual a V1 menos V. Só que nesse caso, essa soma do U com o oposto do U1 e essa soma do V1 com o oposto do V estão cada uma em um subespaço diferente, ou seja, essa primeira soma pertence a U e essa segunda soma pertence a V. Sendo assim, estão em subespaços distintos e que a interseção tem apenas um vetor nulo, né? Porque nós estamos considerando W como soma direta. Então, conclusão, a gente pode afirmar então que U menos U1 é o vetor nulo e que V menos V é o vetor nulo. Mas isso vai nos dar, né, que o U é igual ao U1 e que o V1 é igual ao V. Então, qual é a nossa conclusão? É que não temos duas decomposições distintas, né? Se o U vai ser igual ao U1 e o V vai ser igual ao V1, então, na verdade, essas duas decomposições não são distintas, é uma decomposição só. Agora, a demonstração no sentido contrário. Vamos supor que a decomposição é distinta e queremos mostrar que a soma é direta. Ou seja, a gente quer concluir que a interseção entre U e V tem apenas o vetor nulo. Então, a gente, sabendo que a decomposição é única, a gente supõe que W está na interseção de U e V com a intenção de mostrar que W é o vetor nulo. Então, tomando então U pertencendo a U e V pertencendo a V, já que a decomposição estamos considerando como existindo e sendo única, observe que a gente pode escrever, independente de qualquer coisa, U mais V como sendo esta soma aqui, porque a gente acrescentou o mais W e o menos W. Então, de fato, essa soma aqui sempre vai ser igual a essa. Mas, ora, se nós estamos supondo que a decomposição de qualquer vetor em W é única, então essa soma, se ela dá um determinado vetor e esta outra soma também dá o mesmo vetor, então a gente pode fazer o seguinte: a gente pode, devido, né, à unicidade da decomposição, a gente pode afirmar que esse U, na verdade, é esse U mais W e que esse V, na verdade, é esse V menos W. Mas sendo assim, o que acontece? O W tem que ser o vetor nulo, né? Porque é a única chance que você tem de U ser U mais W ou também de V ser V menos W, né? Eu tenho que ter aqui
o vetor nulo e aqui também o vetor nulo. Bem, concluímos então que aquele vetor que nós supomos na interseção, ele na verdade é o vetor nulo, e como W era um vetor qualquer, então a gente conclui que a interseção só tem o vetor nulo, e se só tem o vetor nulo, então a soma de fato é uma soma direta. Bem, concluímos então a demonstração, vamos para um exemplo. O espaço R2, por exemplo, é a soma direta desses dois subespaços. O espaço U, formado pelos vetores do tipo x0, isso daqui é exatamente o eixo x, quando a gente pensa geometricamente, e o espaço V, formado pelos vetores do tipo -x, que é a seguinte reta. Olhando o desenho aqui, a gente compreende bem. O espaço U é o vetor x e o espaço V é essa reta aqui, né? Onde as coordenadas serão sempre do tipo -x, x, né? Observe o seguinte: se eu pegar qualquer ponto no R2, eu sempre encontro um vetor em U e um outro vetor em V, tal que a soma do vetor que eu encontro em U com o vetor que eu encontro em V vai dar o ponto que eu encontrar. É por isso que a gente diz que o R2 ele vai ser a soma direta dos espaços U e V. Isso não importa onde eu colocar esse ponto. Por exemplo, se o ponto estiver neste outro quadrante, eu também encontro um vetor em U e outro vetor em V, tal que a soma vai dar esse ponto aqui. Lembrem-se da geometria analítica vetorial, que a soma é exatamente a diagonal do paralelogramo que a gente pode traçar a partir dos dois vetores que são parcelas da soma, né? Então, esta aqui é a soma do vetor que a gente encontrou aqui no espaço V com o vetor que a gente encontrou aqui no espaço U. Olhando no outro quadrante, por exemplo, se eu pego um ponto aqui nesse quadrante, eu também posso encontrar um paralelogramo de tal forma que um vetor será a soma desses dois vetores, sendo um em U e outro em V, dando como resultado este outro ponto. Então não importa onde eu colocar o ponto, eu sempre terei um vetor em U e um vetor em V, cuja soma vai ser justamente o ponto que eu tinha, tá certo? Não importa onde eu colocar o ponto, eu sempre terei essa condição. Bem, sendo assim, vamos observar agora sobre o aspecto algébrico, como é que a gente verifica que de fato R2 é igual à soma direta de U mais V. Se a gente pega um ponto AB pertencendo a U, né, ou se você preferir olhar um vetor AB pertencendo a U, então B obrigatoriamente é nulo, porque o espaço vetorial U, ou subespaço vetorial do R2U, é formado justamente pelos vetores do tipo x0, né? Portanto B é 0. E se a gente pegar um vetor em V, então você vai ter que vai ser menos x e x, então um é menos o outro, portanto a gente pode dizer que A é igual a menos B. Mas como a gente acabou de ver que para considerar os pontos ou os vetores de U, o B é 0, então se eu tenho que A é igual a menos B, então A vai ser igual a menos 0. Logo o que acontece? Eu tenho que o AB pertencendo a U, ele vai estar na interseção. Se ele estiver na interseção entre U e V, então obrigatoriamente ele vai ter que ter coordenadas A igual a B igual a 0. Então a gente conclui que na verdade a interseção entre U e V só tem o vetor 0, 0. Realmente, pelo que a gente viu no desenho anterior, né, não importa a situação, a interseção entre o subespaço vetorial U e o subespaço vetorial V é exatamente o ponto que nós temos no meio, certo? É exatamente o 0, 0. Vale observar também que se xy é um vetor qualquer do R2, a gente consegue escrever xy como a soma de um vetor que está em U e um outro que está em V. De fato, a gente consegue sempre escrever o x como lambda x menos y, dessa forma, para algum lambda real, né? Se você me dá
valor de x e um valor de y, eu posso, variando o lambda, encontrar essa igualdade aqui. E se eu pego aqui 0 mais y, eu terei y. Portanto, de fato, essa soma resulta em x mais y para algum lambda. Um outro exemplo, o espaço R3 é a soma direta dos subespaços U e V, onde U é dado por 0, y, 0 e V é dado pelos pontos do tipo x, 0, z. Bem, vale também observar geometricamente o que isso significa, né? Você tem aqui o espaço U, que é o espaço dos pontos onde x e y são zeros, e você tem o espaço V, que são os pontos onde o y apenas é o zero, né? Você pode variar tranquilamente o x e o z. Então, o espaço V é esse plano, enquanto que o espaço U é essa reta. Então, novamente, se você pega um ponto qualquer no R3, você consegue escrevê-lo como a soma do espaço vetor, de um vetor do espaço vetorial U com outro vetor do espaço vetorial V. E olhando algebricamente, de fato, se você pega um vetor ABC pertencendo a U, então A vai ser igual a C, que vai ser igual a zero pela definição do subespaço vetorial U. E se você pega um ponto ABC pertencendo a V, então quem é zero é exatamente o B. Logo, se você pegar um vetor na interseção entre U e V, A e C tem que ser zero e o B também. Portanto, A e B e C, as três coordenadas serão nulas. Portanto, a interseção de fato só tem o vetor nulo e, novamente, a gente pode afirmar então que R3 é a soma direta desses dois subespaços, porque a interseção só tem o vetor nulo e a proposição e a definição nos garante que, nesse caso, o R3 é a soma direta desses dois subespaços vetoriais. Vale observar também que, se você pega x, y e z no R3, você consegue escrever a decomposição desse vetor genérico qualquer como essa soma, onde esse é um vetor de U e esse daqui é um vetor de V. Concluímos assim a demonstração. Vamos então no próximo vídeo falar sobre combinações lineares.